Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estou eu aqui, o Renato, no Pode Votar. E hoje o Renato e eu temos a grata satisfação de receber, Renato. Hoje, uma das entrevistas mais esperadas por mim, o Silvião sabe o quanto eu enchi o saco aqui dele. Falou, pô, Silvião, vai vir o Major aí, Major Júlio César, da PM Ambiental. Tudo bom, Major? Tudo bem, Renato, bem, Silvio, graças a Deus, tudo em ordem. Que bom. Major, faz uma apresentaçãozinha aí pra gente, pro público que tá assistindo. Quem é o Major? Quem é a Polícia Ambiental? O Major Júlio César, eu ingressei na carreira da polícia como cadete, né? Lá em 97, faz um tempinho já, né? Saí aspirante em 2000, né? E depois o batalhão de área, né? Policiamento normal. Esse é o caminho mesmo que geralmente faz, né? E depois trabalhei na inteligência policial por 6 anos, né? Na inteligência. Legal. E aí resolvi aí partir para outras áreas, né? E vim para o policiamento ambiental, onde eu posso falar que eu me realizei, né? Aí na carreira eu me realizei na parte de policiamento ambiental, comandei pelotão ambiental no interior, aí em Mogi das Cruzes, né? Comandei companhia ambiental, que é um nível um pouquinho acima, né? Fui para a inteligência da ambiental, porque essa inteligência puxa a gente. Fui subcomando de batalhão e hoje eu estou na assessoria do comandante, né? O Coronel Navarro, que é o comandante do Comando de Policiamento Ambiental, que pega todo o estado. Então, estou lá chefiando a divisão operacional, assessorando o comandante no que ele precisar. Legal. E a Polícia Ambiental acho que eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma polícia aí de ponta, né? A gente pode falar que em São Paulo é uma polícia de ponta que usa tecnologia, né? Tem policiais especializados, né? Treinados, né? Para fazer realmente a fiscalização ambiental, o policiamento ambiental. E eu acho que é uma polícia que eu confio o meio ambiente para ela. Que bom. E tem muitas dificuldades, Major? Olha, como todo serviço público tem dificuldades, né? Não só público, né? Mas privatamente tem os seus entraves aí, né? A gente pode falar assim que tem falta de efetivo, né? Pode falar que tem dificuldades na fiscalização, até dificuldades legais para a atuação, né? E nós somos muito limitados atuando dentro da lei, né? E temos um pouquinho de dificuldades. Não, mas realmente aí é a parte de efetivo, né? Nunca vai ser suficiente, né? Para fiscalizar todo o estado, né? Para fiscalizar todos os recursos naturais que tem, nunca vai ser suficiente. Então hoje a gente usa tecnologia. Hoje são por volta de 1.700 policiais ambientais em São Paulo, é uma força importante, né? É a maior força dedicada à preservação ambiental da América Latina, né? Não existe uma outra força com esse número de homens, né? É uma polícia já antiga, né? É uma especialidade antiga. Nós estamos aí desde 1949, realmente na atuação, né, de preservação do meio ambiente. E quem entra dificilmente quer sair, né? Assim, a pessoa acaba se adaptando, né? Ele acaba sendo voluntário para vir para o policiamento ambiental, né? A gente faz uma especialização, existe curso específico e tal. Alguns acabam não se adaptando porque é diferente, né, a forma de atuação e acaba resolvendo voltar para o policiamento de área, né? Então, ou outra atividade, bombeiro, que ele já fazia. Então, mas aqueles que acabam entrando, né, e se apaixonando aí, acaba seguindo a carreira, é algo diferente, né? E foi isso que até me chamou na carreira, né? Pô, eu quero fazer um policiamento especializado, algo diferente, e acabei tendo aí a satisfação de servir no policiamento ambiental. E deve ser uma área que exige de muita inteligência, né? Porque aqui nem a gente estava conversando. Não é aquela coisa que a pessoa vai lá, registra a ocorrência que roubaram o celular e a polícia sabe por onde começar, né? Não é assim, né? É uma das diferenças que acontece. A Polícia Militar de São Paulo, ela tem hoje uma metodologia bem interessante da parte de gestão do policiamento, né? Nós chamamos de Programa de Policiamento Inteligente, né? PPI. É regulamentado por diretriz, tudo, mas basicamente o que ele faz, ele olha os anseios da população, né? Onde que está tendo chamado, onde é que está tendo crime, onde é que estão chamamos hot points, né? Certo. Os pontos quentes, né? Observa o passado, vê como é que a criminalidade está se comportando, e aí coloca o policiamento ali, reforça ali, vê onde é que ele pode atingir em uma outra área, tal, que tipo de crime que eu quero combater mais, que a população está ansiando mais, tá? Mas no policiamento ambiental isso não é verdade, né? Então nós temos que usar outros métodos para
gerir bem esse policiamento ambiental. Quando a pessoa tem, por exemplo, um celular furtado, roubado, ela vai lá e registra, né? Aquele bem lá tem um dono específico, né? Então ela tem interesse de registrar aquilo e ela acaba registrando aquela ocorrência. Então a gente fica sabendo onde é que está a ocorrência, onde está o chamado 190. Agora, quando fala de bens ambientais, né? Como ele não tem um dono muito específico, na verdade o bem ambiental é de todos, né? De todos, né? E quando entende de todos, que significa de todos, não é que não é de ninguém, é que isso é meu, é seu, é de todo mundo, né? Mas ele, como não tem alguém zelando especificamente para que não sente diretamente, então nem sempre tem um chamado, né? Então, eu não posso falar hoje que onde eu tenho mais infração ambiental é onde tem mais degradação ambiental. Então, a gente tem uma metodologia diferente. A gente utiliza, então, as zonas de interesse ambiental, né? Então, o Estado ele já define, né, algumas zonas aí de interesse, unidades de conservação, né? É interessante, uma área florestada, é interessante fazer o policiamento ali. Né? A minha experiência profissional me diz também que nas bordas dos centros urbanos, onde tem expansão urbana, em geral, vai ter mais infração contra a flora. As pessoas começam a desmatar para construir casa de forma irregular, ilegal, loteamento legal, tal. Então, ali são pontos de interesse. Nem sempre vai ter um chamado ali de um loteamento legal. Entende, né? Então, não vai ter um chamado ali, mas eu entendo que ali é uma área de pressão urbana, né? Aqui na zona bem urbana mesmo, né? Capital, né? A gente vai ter já ocorrências de fauna, né? Animal em cativeiro. Basicamente, animal em cativeiro. Então, diferente do policiamento de área, né? O policiamento ambiental ele é muito ligado à parte de território, né? De como é que esse território é, quem que mora ali, como é que é, muito mais até do que o policiamento de área. E é assim que a gente acaba melhorando a nossa atuação do policiamento ambiental. Certo. São 1.700 homens, parece que é muita gente. Mas o Estado é gigante, né? Mas o Estado é gigante, né? Exatamente, né? O Estado é gigante, né? Muitos recursos a preservar. Uma questão, por exemplo, você falou agora em aves apreendidas e tal, né? Sim. Extinção, né? Isso é uma coisa que eu quero falar bastante. Então, eu vou fazer só uma pergunta, depois eu... O microfone ali, Silvão, senão a gente não te escuta depois. Fazer só uma pergunta. Quais são as sanções que pesam sobre esse vídeo? A custódia está na rua, paga uma multa, uma cesta básica, como é que funciona isso? Pois é, né? Então, o animal em cativeiro, né? Ele vai ter uma sanção criminal, né? Que é apresentada pelo judiciário, mas em geral ele vai cair crime de menor potencial ofensivo, né? O animal em cativeiro. E assim, olha só, a pena do animal em cativeiro é a mesma, por exemplo, da morte de um animal, que é o caçar, né? Que é o caçar também, né? Então é a mesma, caçar, ter em cativeiro e tal, comercializar, exportar. Então, tudo o mesmo artigo. Tudo o mesmo artigo. Putz. Né? E assim, então é uma pena muito pequena. E aí acaba sentindo mais na parte administrativa, que é a parte da autuação da polícia ambiental. Que é a multa, basicamente, né? É grande a multa. Se reincidir, o que ocorre? Aí é em dobro, ou se for o mesmo artigo, é em triplo. Tá? Então, vamos assim, um animal em cativeiro hoje, por exemplo, um animal não ameaçado de extinção, se houvesse cativeiro, a multa hoje é de R$500. Né? Baixíssima, né? Baixa. Se for um animal ameaçado de extinção, vai para R$5.000, né? Ele multiplica por 10, né? Agora, se a pessoa foi flagrada a segunda vez, na primeira vez já, né, transitou em julgado, você já acabou aquele processo, ela pagou a multa e tal, aí é de novo cativeiro, então você vai pagar 3 vezes mais, é o triplo do valor, né? Nos próximos 5 anos ali, que ele é reincidente, né? Então, ele acaba tendo essa penalidade. Então, acaba sendo R$1.500 ou R$15.000 se for aí uma ameaça de extinção, né? Mas assim, em geral a gente acaba pegando mais do que um animal, né? E a gente vê que isso é uma cultura, né? Pode ter animal em cativeiro? Pode, desde que tenha licença. Certo. Né? Desde que tenha licença. Pode. Com licença pode, não tem problema, tá? Por quê? Essas licenças são de animais que foram retirados da natureza lá atrás, né? São descendentes, tal. Então já estão no comércio, tal. Então a gente fala assim, vai comprar um animal, verifica se ele é legalizado, né? Não retira esse animal da natureza porque ele tem uma função ecológica, distribuição de sementes, né? E reflorestamento, ele tem um valor para a gente. Então não retire esse animal da natureza, compre de forma legal, certo. Porque isso aí já impactou um dia, né? E ele não está mais impactando,
né, no meio ambiente e tal. E ele nem sobreviveria solto, né, muitas vezes. Exatamente, né, então, assim, vai comprar, realmente compra um animal legalizado, né, com chip, com registro, né. Legal. E aí não tem problema, tá, porque eu já entendo que esse animal já não, assim, já impactou lá atrás, né, os seus antecedentes aí e tal, né, já impactou e hoje não tá impactando mais, não faz diferença, né, tá sendo criado em cativeiro e tal. Certo. Então, é assim que a gente acaba vendo essa questão aí. E uma dúvida que eu tenho. Se a gente tá andando na rua, vê um gato machucado, atropelado um cachorro, a gente vai lá, pega, leva pro veterinário, ok. E se eu vejo que nem na minha casa, por incrível que pareça, eu não tenho pássaro, não gosto de gaiola, não vou criar, nem nada. Mas eles aparecem na minha janela, já até mostrei pro Silvio. A janelinha basculante, eles pousam ali e fica pendurado ali, cara. Arara, maracanã, maritaca. Uma única vez, aquela eu acredito que foi perdida de alguém, que era uma canindé gigantesca. Eu acordei com o barulho dela gritando pra dentro de casa. Foi a primeira vez, foi um baita susto. Se eu vejo um bicho desse machucado, o que eu faço? Então, hoje o Estado tem alguns CETAs, né, que são Centros de Reabilitação de Animais, tá? Hoje tem o CRAS aqui na Grande São Paulo, tem o CRAS Pet, que fica ali no Parque Lógico Tietê, que recebe animais também aí para recuperação. Então pode levar lá. Não tem como levar. E assim, tem que tomar muito cuidado para manusear esse animal. Né? A gente entende isso aí, né? Se é uma ave pequena, ainda dá para manusear, mas a gente pega aí uma arara, né? Já é mais complicado. Às vezes tem serpente, tem cobra e tal, que aí fica muito difícil realmente da pessoa manusear. Né? Então, uma das opções aí é relevar no quartel da Polícia Ambiental, né? A gente recebe esse animal lá. Né? Não tem como, né? Isso aí a gente vai ter que ver a priorização de ocorrência, como é que é. Mas a gente pode retirar, se é um animal que está causando perigo, a gente pode retirar até no local, mas entendo que a gente está tirando, né, um policiamento, né, para ir lá. Então tem que ser algo importante. A gente tem pode motivo, tirar, né, de fato. A gente pode tirar. Né? Não está com uma serpente, pode aparecer uma serpente, não vou deixar lá a pessoa com isso aí, tá? Então é importante a gente ter essa noção de quando chamar. Né? O bombeiro também faz algum trabalho assim, né? Sim. Mas assim, eu vou reconhecer que hoje a gente não tem uma regulamentação muito clara no Estado, como é que é isso. No Estado não, posso falar no Brasil. Né? Quem faz o quê? Né? A Secretaria do Meio Ambiente tem o seu setor disso, né? Mas na parte de gestão, mas eles não têm efetivo operacional. Quem acaba fazendo a Polícia Ambiental, o bombeiro faz algumas coisas também quando é a parte aí, o animal silvestre causando perigo a pessoas, né? E talvez ambiental aí estaria nessa parte de perigo ao animal silvestre, né? Resgate a esse animal silvestre mesmo. Então, uma forma, pode chamar ambiental, pode chamar, mas assim, melhor, né? Coloca esse animal numa caixa, né? Se conseguir transportar lá pra gente, a gente vai dar o tratamento nele, vai lá pro CETS e fazer. E o meu medo é assim, se eu pego ele, coloco na caixa pra levar até algum lugar e a polícia me parar no meio do caminho... Eu vou te indicar, então, né? Não existe um procedimento para isso, né? E essa pergunta sempre vem, viu? Né? É normal. Né? O que a gente acaba recomendando, né? Liga para um quartel nosso, né? O Google tem hoje, assim, cada estado, cada município tem um ele é coberto por um quartel, um pelotão nosso ambiental, né? Liga, fala, tô com um animal assim, tô levando aí, não tem problema. Ele já registra lá, né? Se for abordado no meio do caminho, olha, já tem, pode ligar no quartel que tá lá, já sabem que tá levando, né? Porque não tem um protocolo hoje disso aí, desse animal. Você não tá fazendo uma atividade de caça. Exato, é muito você tá fazendo resgate, né? Exato, ele tá fazendo resgate do animal. Então não é uma atividade de caça ali, para você não ser confundido com isso, por isso que a gente acaba realmente registrando isso aí, né? Hoje a gente indica lá de que, olha, estou transportando só um animal para um resgate, né? Não é caça. Alimentar o pássaro, a ave, também tem algum problema? Não então, o problema, assim, cada animal tem uma dieta diferente, né? Eu não conheço todas, né? Pega um tipo de coruja, por exemplo, tal, cada uma se alimenta de uma forma. Né? Então, assim, quanto antes levar esse animal para os CETAs, é melhor. Né? O animal, acho que ele não se alimenta tanto quanto a gente, né? 3 refeições por dia, tá? Então, ele aguenta um pouquinho, né? Em geral, aí eles aguentam um pouquinho, né? Acho que dá para levar um dia, assim, dá para levar. Eu vejo que lá em casa tem de manhã e à tarde, todo santo dia, naquele horário,
Quando tem temporal não, mas mesmo quando tá chovendo, as maritaquinhas aparecem lá. E é um bando gigantesco. E é melhor do que ter aprisionado, né? É Muito muito melhor, né? Muito Eu mais vejo da janela, não tenho trabalho. satisfatório, né? Tenho, De ver voando, tá muito melhor, concordo. Mas assim, o fato de alguém que cuida, alguém que trata, não é um crime ambiental, não tem uma complicação. Não, que ele resgatou e trata, Não, mesmo essas soltas. Então, não tem nenhum problema, né? Se certo. tá dentro da dieta, assim, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum enquadramento. Eu vou colocar lá uma coisa, uma fruta para ele comer, por exemplo, isso não tem problema. Certo. Tá? No passado, assim, até teve, né? Existem alguns biólogos que entendem isso é cativeiro, que está cativando o animal, né? Mas não, a gente não vai enquadrar. Não faz nem sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido, né? Então, ele colocou lá uma fruta, ele foi lá, comeu, não tem nenhum problema, né? Não tem enquadramento nisso, não tem... Que eu não posso pegar e botar pra dentro de casa. Pegar e aprisionar e não pode. Mesmo né? se estiver cuidando dele alguma coisa, não tem como, né? Bom, se for machucado, por exemplo, se feriu, por exemplo, né? Então, se feriu, por exemplo, eu vou falar assim, indica para a polícia ambiental de que eu tô com um animal ferido aqui, né? Ou vem resgatar, ou eu não consigo levar aí. Porque, olha só, a sua vontade não é de caça. Exato. A sua vontade não é de aprisionar. Né? Então, não faz sentido eu te autuar. Né? Hoje, a polícia, ela entendeu muito isso daí. Né? A gente parou de fazer aquele, né, observar, ler a lei de forma fria, não, essa aqui é cativeiro porque ele pegou e aprisionou. Não, calma aí. Né, qual que é o que ele queria? Não, ele queria tratar, ele registrou com a gente, tal, ele queria tratar. Então, enquanto tá ali, vai ficar talvez 1, 2 dias lá, a gente consegue retirar esse animal. Existe alguma explicação, Major? No caso dele, por exemplo, eles estão sempre naquele mesmo local. Alguma coisa atrai eles? O que o senhor pode explicar para nós nesse sentido? Então, talvez aí, né, essa alimentação mais fácil acaba atraindo. Né, acaba atraindo mesmo. Então, mora num prédio, quarto andar, né, Renato? No sétimo. Sétimo andar e sem nada aparece o animal lá. Né? E elas fizeram um ninho no telhado de uma casa do lado. Da minha janela eu vejo elas entrando pelo buraquinho do telhado. Às vezes é mais fácil ali e tal, né? Então, mas eu não tenho assim, uma explicação, né? Como é que isso aí acontece, mesmo. Né? A gente vê no interior. Estranho, né? Vê num lugar só, né? E eles parecem que descobrem, né? Falar, vou ali que vão me dar comida. Tem algum atrativo. Não, a gente vê assim, tem no interior, mas tem aqui na capital também, né? A infração de destruir ninho. O que é? Maritaca fez o ninho embaixo do telhado e tá comendo a fiação, né? Quem não viu isso daí? Né? Quem não viu? Aí o cidadão vai lá, né? Tira lá o ninho da maritaca e tal. Isso é uma infração. Né? Agora, por que o fio atrai? Não sei. O que atrai a maritaca, né? É gozado. Eles gostam de destruir tudo, na verdade. Então, mas não sei realmente como é que isso aí, por que isso acontece, né? A gente vê que quando tem muito assim, né? Aqui na Vila Mariana eu identifiquei uma casa aqui na Vila Mariana, aqui em São Paulo, que a pessoa, acho que, né, coloca alimento lá, não sei se semente de girassol, alguma coisa assim, mas tem muita maritaca de manhã, muita maritaca, né? Então, é bem interessante essa parte. E existe alguma parceria da Polícia Militar Ambiental com relação a esses tratamentos? Porque eu vejo que lá em Barretos tem uma veterinária, famosíssima inclusive, que a própria PM Ambiental recolhe os bichos e leva para ela tratar. E é assim, é todo tipo de animal, cara, não é só ave, tem desde veado, ave, gambá, coruja. É absurdo, é uma quantidade imensa de animais. Então, hoje não tem um convênio, né? Eu falei assim, dentro da Secretaria do Meio Ambiente tem uma coordenadoria de fauna silvestre. E a gente tem conversado sobre isso aí, porque existe hoje uma pressão para que se faça esses centros de reabilitação de animais silvestres em todos os municípios. Não é possível. Tá? Então nós estamos reunindo aí, e o projeto aí, pelo que eu vejo, é fazer, pelo menos aí em cada companhia da ambiental, no mesmo município, ter um CETAS, né? Que receba todo tipo de animal, porque diferente do hospital que recebe, né? Só recebe pessoas, né? Não, o CETAS tem que estar habilitado para receber todo tipo de animal. E hoje a gente não tem isso aí no estado, no convênio. Então a Polícia Ambiental acaba utilizando aí realmente parcerias de voluntários, né? De veterinários voluntários, né?
A gente tinha lá em... Não é um convênio, né? Não é um convênio, não, é voluntário. O policial ambiental, ele acaba tendo contato com algum veterinário e acaba recebendo, né? Ele faz tratamento, isso aí depois, ou no tratamento inicial, depois leva para o CET, não, precisa de um atendimento mais urgente, esse voluntário acaba fazendo, né? O veterinário voluntário acaba fazendo aí uma pequena cirurgia, alguma coisa, um tratamento inicial, depois a gente leva lá para o CETAS do estado. Mas a gente sabe que isso é complicado, porque o transporte, também o animal sofre nesse transporte. Uma ambulância, né? Nossa, né? O animal está ferido, né? Tá sendo transportado. Então a gente evita esse tipo de transporte sem necessidade, né? Deixa ele se recuperar um pouquinho e depois faz. Mas hoje o Estado está muito preocupado com isso. Porque não existe na lei quem que cuida disso exatamente. Tem um vácuo aí na lei de quem que cuida do animal silvestre. Fala da zoonose municipal, né? Quando eu entrei no Polícia Ambiental, eu também achava que era a zoonose. Mas não é, a zoonose, ela é dentro da Secretaria de Saúde dos municípios. Ela cuida do animal para que ele não tenha impacto na pessoa. Exatamente, mas para o animal em si não é. Então por isso que eu falo do cão e gato com doença e tal, então é para não ter impacto para as pessoas. Então a gente acaba, até o médico da zoonose, né, o veterinário da zoonose lá, né, o biólogo, tal, ele acaba ajudando a gente, alguns municípios, mas a gente sabe que não é a função dele. Até a própria palavra zoonose é uma doença que passa de animal para pessoas, né? Exatamente. Então de fato não é o foco dele. Não é o foco, né? Não é o foco. Mas com os problemas do dia a gente acaba se deparando com isso, né? Eu estou na gestão da ambiental, o que eu faço, né? Aí eu acabo aprendendo essas coisas. Ninguém fala. Ninguém fala isso, né? Então a zoonose é nesse sentido. Então hoje o Estado está se mobilizando, está se movendo para que tenha setas no estado todo e consiga atender minimamente aí, né? Para empregar menos meios de viatura nossa transportando animal, né? Porque o animal sofra menos, tá? Que ele possa ser reintroduzido na natureza o mais rápido possível, tá? Então é esse que está empenhando, né? Eu acho que talvez daqui a algum tempinho a gente tenha algum tipo de novidade. Aí, tomara, né? Tomara, né? Já tem algumas iniciativas aí, tipo um trailer, né, de médico veterinário no interior do estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, né? Certo. Mas ele vai ser estruturado ainda algo melhor, certamente. Até a questão do SUS ambiental, que está em projeto de lei, o Rodrigão ali conhece ela, da Renata Abreu, né, do SUS Animal. Mas eu acho que o âmbito dele vai ser também animais domésticos, né? Não vai abranger também. Cães e gatos, né? E assim, olha só, a parte de animais domésticos, né? Quando a gente fala de polícia ambiental, é algo bem interessante que a gente vê como é que a relação homem e cão, homem e gato mudou com o tempo. Né? Hoje a gente vê aí, né? Como é que mudou, faz parte, né? Famílias multiespécie, né? Mudou, né? A gente tem que compreender que isso aí não é como era antes. E tende a melhorar ainda mais se o Código Civil for aprovado, que acho que vai ter até pensão para pet, né? Eu vi isso daí exatamente, né? Deve mudar alguma coisa de personalidade jurídica, alguma coisa assim. Então, as coisas estão modificando, né? Mas a Polícia Ambiental ela tem um foco realmente nos recursos naturais, né? O animal como um recurso natural, como sua função ecológica, né? Então, hoje, assim, eu posso falar que uma grande parte das denúncias que vem pra gente é maus tratos animais. E é cão e gato. Né? A grande maioria das ocorrências tem isso aí. E a gente está com uma tendência de que o policiamento de área, né, da Polícia Militar faça atendimento inicial dessa ocorrência. Primeiro porque tem muito mais recurso que Polícia Ambiental. Eles conseguem atender mais rápido do que a gente. Sim. Né? E segundo porque não tem ali a gente entende que é importante, né? Mas não tem um bem ambiental a preservar, né? O cão e gato ele é importante para aquela família, né? Para aquele seio familiar, para aquela célula familiar, ele é muito importante, né? Mas qual a sua função ecológica? Ele não é polinizador, não é nada, né? Então, e aí a gente acaba tirando o policial de fiscalizar um desmatamento, fiscalizar um animal silvestre que tem a sua função ecológica para fiscalizar cão e gato, né? E por vezes assim, e demora mais, né? Porque a gente acaba empenhando essa viatura, esse recurso, né? Especializado em tipos de questão para olhar.
cão e gato. Então, hoje a gente vê a tendência, e talvez seja o policiamento de área começar a atender isso. Você já faz o atendimento inicial, né? Mas a gente está tratando isso aí para atender de forma mais rápida, tal, porque a gente consegue atender de forma mais rápida, melhor, né? Tirar aquele animal que está em maus tratos, né? daquele local, Sim. né? E outra, né? Destinar esse animal, né? Depositar esse animal, porque é outro problema, né? Apesar da zoonose, a gente não tem onde depositar todos esses animais, né? Tem um monte desses animais ficou com quem até uma possível Uma adoção, alguma coisa. né? Hoje ele fica com ONGs, né? Quando é animal em maus tratos, nós não deixamos com o infrator, tá? Vamos supor, um animal em cativeiro, né? Tem um animal silvestre em cativeiro, eu não tenho onde depositar. Vou dar um exemplo, papagaio, né? Não tenho onde depositar papagaio, né? Tem sei lá, tem vaga para papagaio, tem que ser vaga para papagaio, né? Só lá em Lorena e eu tô lá em São José do Rio Preto. E eu não vou para lá agora, né? Vou deixar esse animal depositado com esse infrator por um tempo ainda, né? E aí depois eu retiro esse animal e vou, né? Eu faço, né? Ou pegar 3, 4, 5, 6 dias, quando for, eu vou fazer um transporte só para lá. Então, isso é que a gente faz esse tipo de gestão. Mas quando é maus tratos, não. A gente retira já e já procura uma ONG, né? É mais custoso, já retira, porque não pode deixar o animal sofrendo. Não pode ter uma residência, né? Exatamente, né? Sofrendo, sem água, ou sendo violentado, lá, alguma coisa assim, não posso deixar o animal lá. Tá? Então acaba retirando. Tem todo tipo de animal, né? Desde búfalo que teve é verdade, né? Como assim? Em Brotas, né? Tive uma ocorrência há alguns anos atrás, de 2 anos atrás, né? Vários búfalos mortos, né? Que a pessoa comprou uma fazenda, né? Agora veio à mente, assim, né? Comprou uma fazenda, né? Alguma coisa assim, ou entrou em crise, alguma coisa assim, e passou a não alimentar mais os búfalos que tinham lá. Começaram a morrer de fome, maus tratos dos animais. Né? Como é que eu faço naquele monte de búfalo para depositar? Né? ONGs e tal, acabaram, né? Fazendo alguma coisa ali mesmo, né? Nesse caso aí você não pode usar o próprio local. Então, esse foi usado o próprio local. Né? Foi usado o próprio local. Tem que aplicar ali as regras que tem que ser aplicadas para atender a demanda, não é isso? Então, esse foi no próprio local. Né? Porque não tinha como transportar. Né? Diferente canário da terra, outra coisa que eu consigo, né? Por uma gaiola, colocar na viatura e transporte. Né? Tem sentido. Aí, Renato, me perguntou 2 perguntas que eu gostaria de fazer. Isso. A Polícia Ambiental, ela tem um quadro de oficiais veterinários próprio? Não tem. Não tem um quadro. Não é interessante, Major? Então, porque você tem dentista oficial, você tem médico oficial, que mais tem? Tem enfermeiro oficial, que eu sei, e mais alguns. E a Polícia Ambiental, né, Renato, que realmente necessitava do conhecimento desse profissional, mas eu pensei que tivesse, sinceramente, olha que eu conheço um pouquinho, mas pensei que tivesse, não tem? Olha só. É interessante, seria interessante? Então, eu não vejo como tão interessante, porque, olha só, o médico oficial, né, o dentista oficial, ele presta serviço para a tropa. Sim. Para a tropa. Então, a gente tem veterinários na polícia, tem veterinários, por exemplo, no canil, na cavalaria. Ele está prestando serviço, né, ele é um serviço, ele não uma prestação de policial, ele não é um serviço para fora. Ele é um serviço para dentro da polícia. Não pode atender a demanda externa? Não, ele não atende demanda externa. O médico nosso, ele não tem. Não, você quando tem, vamos supor, tem uma campanha, né? Tem uma campanha tal, humanitária, tal, ele vai e presta serviço externo, né? Certo. Mas ele é contratado para serviço interno, né? Para realmente para manter a força policial trabalhando, né? Então por isso tem um veterinário no canil. Ele presta serviço para o canil para manter o canil funcionando, né? O médico também, né? No hospital militar também, ele está prestando para manter a força funcionando. Ele não faz serviço externo, né? Mas assim, essa prestação externa, né, seria de outro órgão, né? Que seria aí realmente, ou das prefeituras, né? Como quando tem animais de impacto local, tal. Certo. Né? A gente sabe que em outras polícias tem uma outra estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Talvez esteja até atualizado, mas a Polícia de Goiás, ela tem uma outra estrutura de funcionamento. Tem tudo a ver, né? Até pela território. Então, mas é uma polícia, assim, ambiental que, por exemplo, eles não tinham poder de autuação. Eles não podem, em grosso modo, multar. Eles não podem multar. Não podiam, né? Hoje a lei mudou, tá?
Ainda Eles bem, vão, né? eles vão ter que, não sei se já se adaptaram, né? Mas vão ter que se adaptar realmente, né? Essa informação que eu tenho foi de um capitão, alguns anos atrás, que conversei com ele, né? E o que eles fizeram? Para a polícia ter a sua função, então eles tinham nos seus quadros aí engenheiros florestais, ambientais, veterinários, e aí eles faziam a fiscalização ambiental, fazia aquela constatação, fazia laudo, apresentava na Polícia Civil, quando existia um crime, e apresentava, oficiava a Secretaria do Ambiente para fazer a autuação. É uma outra forma da Polícia Ambiental entrar Ela não aí. poderia chegar direto no Ministério Público? Nesse caso, você está explicando? Então, Tem que passar por essas etapas? mas no Ministério Público ele passa, a sua função já está na beira da função judicial. Eles não têm autuação direto. Por exemplo, não tem o poder de embargo de uma área, né? Então, é uma outra forma. Hoje, em dezembro agora de 23, foi aprovada a Lei Orgânica das Polícias Militares, né? Então, uma lei bem importante e foi inovadora na parte de proteção ao meio ambiente, né? Talvez as pessoas não tenham percebido, né? Passou a ser obrigatório a fiscalização ambiental pelas polícias militares através de seus corpos de polícia ambiental, né? Então, hoje é obrigatório que as polícias tenham o poder de autuar, de lavrar auto-infração ambiental, né? Entre outras funções, né? Fazer o patrulhamento ambiental, que parece que é besteira, né? Mas não tava, ninguém tinha escrito isso, né? Para o Brasil todo, em São Paulo já tinha, né? Mas para o Brasil todo, ninguém tinha escrito isso, né? E teve inovações aí. Por exemplo, passou a ser função nossa fazer educação ambiental. Isso aqui que eu estou fazendo. Que legal. Isso é estendido também às escolas? Todo tipo de educação ambiental passou a ser função das polícias militares através dos corpos de policiamento ambiental, ou seja, outro nome que tenha, né, mais voltado à preservação ambiental. Cada estado tem sua denominação. E é bem interessante porque então passou a ser um serviço secundário, que a gente chama de Serviço de Relações Públicas, né? Lá a gente chama de PES, né? Tem as seções de Estado Maior, chama de P5, lá que é de Relações Públicas, né? Para passar para a seção de operações, né? Então hoje vai ser uma operação, uma prestação de serviço externo é a educação ambiental. E é muito alinhado, por exemplo, com a filosofia de polícia comunitária, né? Que é realmente... aproximar, né, da população. Aproximar a população da polícia, né? Dos corpos policiais, de forma que a preservação da ordem pública, né, ou seja, a inexistência de crime, ela aconteça mesmo na ausência da polícia, que a gente chama de prevenção primária, né? A polícia está ali e não está, né? Mas as pessoas já estão internalizadas de segurança, como se comportar, como fazer, né? Não delinquir, né? De forma que não precisaria a polícia estar presente ali, que seria já a prevenção secundária. A polícia estando presente ali é uma preservação mais custosa. Né, tá presente ali. A outra é muito mais em conta, só que ela é um investimento para o futuro. Né? Quando colocou ali educação ambiental como sendo uma das funções da polícia militar, né, realmente é um ganho imenso que a gente não vai ver para agora. Tá? Demora, né? Para ter um retorno. Demora, realmente. Então a gente tem outros exemplos aí de educação, né, de preservação, como por exemplo o PROERD, né, na polícia militar, a gente tem aí que é investimento, né, para o futuro aí, né? Para muitos anos. Essa semana teve um caso também, eu não sei se é da área de vocês de ambiental, daquele balão de 70 e poucos metros que destruiu. Pendurou a moto. Você viu? Pendurou a moto no poste. Sim, então, é nossa área. Né? É nossa área, né? Existe o crime de fabricar, né? Transportar, fabricar, vender balão e soltar balão, né? Então são 4 condutas aí, né? E a multa de balão aí está em R$10 mil por balão por pessoa, né? Então nós temos 50 pessoas lá, 10 mil para cada. 10 mil para cada, se tiver um balão só. Se tiver 2 balões é 20 mil para cada, 20 mil para cada, né? Não importa, assim, não tem o rateio da multa, é aquilo para todo mundo. Pegou, fez o auto, teu nome, RG. Nome, RG, CPF, auto de infração ambiental, e ele é chamado na Polícia Ambiental, né? É interessante conhecer o processo também, como é que acontece. É chamado na Polícia Ambiental, né? Para fazer, a gente faz uma composição, uma conciliação ambiental,
né, chama de atendimento ambiental. Ele consegue alguns descontos, tá? Todo mundo consegue alguns descontos lá na conciliação para pagar, parcelar, tal. Mas ele acaba sendo apenado. E aí tem um crime correlato também, que é da soltura do balão, né? E esse acho que da Então, cadeia e tal. Esse dá, né? Se não me engano, a pena máxima é de 5 anos, então nem vai entrar aí em crimes de menor potencial ofensivo. Tá? É difícil acontecer, porque dá outros benefícios processuais, né? Associação processual, tudo. Progressão e tal. Mas já aconteceu, por exemplo, de eu pegar o baloeiro, né? E ele ficar preso no dia lá tal, porque já era a segunda vez ou terceira vez que ele tinha sido pego os mesmos baloeiros, né? Então, já foi enquadrado já como, né, como uma organização criminosa, tal, né? E já estavam fazendo a mesma prática várias vezes o mesmo, então ele acabou ficando preso. Então, mas essa multa de 10 mil reais por balão, né? Assim, às vezes parece que não, as pessoas acreditam que não vai acontecer, né? Ou não vou pagar a multa, ficar também, não, calma aí, né? O senhor não vai ficar lá na dívida ativa do Estado. Você não vai conseguir ter benefícios aí, né? O resto da vida que tiver no nome. Enquanto estiver lá. Exatamente, né? Então, acaba tendo um impacto, assim, na pessoa. Né? Certo. Existem alternativas? Acontece muito? Acontece muito, né? E temos uma operação aqui, principalmente na Grande São Paulo, né? O primeiro batalhão que faz aqui a Grande São Paulo, que é a Operação Golfier, né? Que a gente vai atrás de fábricas de balão. Que é muito melhor pegar antes de soltar, né? E as pessoas naquele momento a gente faz a apreensão de todo o material, faz a apreensão de bancada, né? Os baloeiros já sabem que a gente faz isso aí, não é segredo. A gente vai atrás onde tem denúncia de fábrica de balão e tal. Se chegar na fábrica tiver 5 balões, é 10 pau cada um. 10 cada um. E como que eu meço isso? Número de bocas. Porque a fabricação já é infração, não precisa estar o balão pronto. Ele está fabricando, né? Aí eu vejo lá e tem 5, 6 bocas de balão, né? Beleza. 5 balões. 5 balões, 50 mil reais. Uma coisa aqui, que é curiosidade, hein, Renato? Vocês conseguem identificar o balão, se ele pertence até a uma certa galera ou a outra? Existe uma marca? Padrão, alguma coisa? Isso. Existe isso, Major? Olha só, a questão do balão tem mudado muito, né? Em 98, quando teve a lei de crimes ambientais, passou a ser crime. Antigamente se fazia festival aí com policiamento. Eu vi aqui na Vila Formosa uma vez. Exatamente. Então as pessoas iam, virava um evento aí, né? Então mudou, né? E aí as pessoas não se adaptaram, entende que é a arte do ar, tal, que era um negócio, né, romanceado e tal, mas a gente vê que essa ocorrência dessa semana, a gente vê o que acontece aí, né? Um exemplo, tá? Mas para identificar, né? Hoje, esses grupos de baloeiros, né? Em geral, são concursos anuais que acontece. Então, se inscrevem, pagam tal, e tem prêmios em dinheiro, né? Tem prêmio para a soltura do balão, julgado, tal. A gente já entende que isso aí existe, né? Julgo, beleza, tamanho, cangalha, né? Seja o que for, lá, adorno do balão, tal, né? E tem também do resgate do balão. Isso. Então, tem balões que vão com troféu. E o troféu também vale isso aí. A gente tem isso aí aprendido lá na Polícia Ambiental também. Por vezes eu consigo identificar que grupo que soltou aquilo, porque ele coloca lá o troféu, né? Pro resgate. Tá? Então, consigo identificar de onde foi, ou quem foi que soltou, mas você pega que a gente não consegue identificar quem são ainda pertencentes a esses grupos, né? Mas a gente acaba trabalhando, isso aí entende como é que é essa estrutura hoje. A gente fala que balão, a gente acha que é coisa simples, né? Mas a gente vê que existe realmente organizações em volta disso, existe dinheiro em volta disso, né? Tem caríssimo, né? Caro, então, são algumas infrações aí que acabam sendo culturais. Outra aí é rinha de galo, né? Que existe ainda. Meu Deus. Existe rinha de galo. Em São Paulo ainda? Em São Paulo existe rinha de galo. Não é possível. Tem. Pegamos, constantemente a gente pega esse tipo de infração, né? Tem outras rinhas de canário também, né? Mas a rinha de galo acaba sendo mais comum, e assim como o balão, né? É algo cultural, né? Dessa prática aí de rinha. Também rinha vai dar os maus tratos a animais, né? Lesão, tal, né? Então, é um outro problema que eu não posso
apesar de ser animal de abate, né, animal, né, de consumo, mas eu não posso abater esse animal que foi utilizado aí em rinha. Uhum. Né, a lei até me proíbe eu fazer o abate dele, o abate humanizado, sem dor e tal, mas eu não posso fazer. Mas esse abate ele acaba tendo que sendo cuidado e depois até o fim da vida dele. Né? Aí, Major, Certo. falar uma coisa aqui, esse homem aqui entende de tecnologia. Eu não entendo nada, eu sou semi-analfabeto. Em tecnologia. Você é bom nisso, eu sou um bonzinho, a gente, Sim, né, é. a gente junta essas forças, Major, para fazer as coisas. Vou, E se nós- vou falar Pois aqui não. o que um juiz falou para mim uma vez, né? Eu vi e me marcou, né? Somos todos ignorantes, mas em assuntos diferentes. Exatamente. Bem colocado, bem colocado. E aí, dessa loucura aqui, esse cidadão aqui, vamos abrir o canal. E começou e a coisa andou. E a gente faz uma parte de cá e de lá, mas ele realmente tem um conhecimento que eu admiro muito. Ele não me ensina, porque acho que ele tem medo de me ensinar. Eu falo pra ele, eu quero mostrar o YouTube e ele não quer. Não meu entendi. Não meu quero. negócio é outro. Ele tem que cuidar, cada um é como ele disse para mim, cuida da sua parte, cuida da minha. Bom, E aí, eu sou atento a essas coisas que ele faz, ele deve ficar bravo porque ele explica uma vez, duas vezes, e fica difícil de eu captar a ideia, mas ele tem paciência. E aí eu ia perguntar uma coisa que o senhor falou no começo da entrevista, que eu acho fundamental, e que tem a ver na área dele, e ele pode me subsidiar com isso, que não existe outra alternativa que não seja a tecnologia, correto? E aí eu pergunto ao senhor, qual é o prazo? Existe algum prazo ou alguma previsão da implantação daquilo que o senhor colocou no começo? vamos Para lá. atender a demanda da Polícia Ambiental? Assim, vamos lá, né? Para a gente entender. Hoje são 1.700 homens, né? Uma parte está na administração, mas uma boa parte no operacional. E a gente não consegue atender, lógico, todas as infrações ambientais do Estado, ou até uma boa parte. A gente não consegue nem ter essa cifra de quantas infrações, né, não são. Geralmente possível. Exatamente. E a gente acabava atuando, a Polícia Ambiental no passado, através de denúncia. Só na pessoa denunciava, eu ia lá e fiscalizava. Denunciava, se não tinha denúncia, eu não fiscalizava. Eu não sabia nem que estava em infração, a não ser o policial mais antigo, tal, com experiência. Vai a cultura, né, do policial interessado, né, e acaba. Né, mas a gente não pode ficar, né, vulnerável a isso aí, No né? mundo O de hoje policial não cabe mais isso. não cabe, né? Contar com a sorte, né? De estar no conta lugar com a certo sorte. na hora certa. Isso, exatamente, né? Então a gente tem realmente empreendido aí forças para o que chama de geopatrulhamento ambiental, Isso. né? Que é a utilização de imagem de satélites. Isso já está sendo utilizado? Eu não- Já está sendo utilizado. Já a gente tem uma seção dentro do Comando Ambiental que faz essa comparação. Então são policiais que fazem a comparação, né, do antes e o depois de imagem de satélite, né? Que a gente chama de geopatrulhamento. Então ele faz. Então nós dividimos hoje todo o estado em quadrantes, né? Então ele está todo quadriculado. E aí ele faz lá os quadrantes e vai marcando. Isso aqui eu já fiz. Lógico que ele vai fazer de forma aleatória. A gente adota algumas áreas de interesse, como eu falei, né? Borda, por exemplo, de centros urbanos, onde tem mais tendência de ter o desmatamento, né? Local onde tem pressão de exploração minerária, por exemplo, em unidades de conservação. Na mineração, unidade de conservação, opa, tem ali, tem. Né? Então, a gente acaba fazendo esse monitoramento ali por satélite, né? Por imagem de satélite. Então, a gente compara antes, compara depois, tal. Então, isso aqui é feito, inclusive tem um curso da Polícia Ambiental disso aí, para os policiais, a gente forma policiais nossos, né, de geoprocessamento aplicado ao policiamento ambiental. Nós formamos não só policiais aqui de São Paulo, mas também de outras polícias, né, polícia rodoviária, de outros estados, exatamente, né? Se eu não me engano, É interessante, né? exatamente. Se eu não me engano, veio um ofício agora da Polícia Rodoviária, né, do Rio de Janeiro para fazer o curso aqui com a gente, né? Então, a gente acaba formando outros polícias ambientais, né? Paraná está sempre mandando policial por aqui para a gente também. É uma honra a gente receber eles aí, né? Então, ele acaba formando esse policial para fazer o geopatrulhamento. Então, ele faz um relatório de informações técnicas e manda para o policial lá fiscalizar em loco, porque a fiscalização ela não pode ser nunca só por imagem satélite.
ela tem que ser em loco. Tem que ver o que está acontecendo lá. Essa figura pode mudar muito rapidamente, né? Ela muda, Compromete todo o processo. Então, a gente tem que ver que tipo de vegetação que é, né? Então não adianta, olha, só por cima tal e... Não, isso não acontece. Se tem informação, vai checar em loco. Vai checar em loco, né? Pode ser que tenha uma licença ambiental já compensado, né? Isso a gente tenta identificar antes, né? Mas a gente Permanece o mesmo? Quando você perde você desmata uma área, você tem que desmatou uma área ambiental e ela não poderia ser, porque hoje você dentro da sua propriedade você é obrigado a destinar uma certa área de preservação. Você foi lá, rompeu essa área, você toma multa e, pelo que eu entendi e sabia, você tem que dobrar 2 vezes aquilo que você destruiu. Ele tem um índice de acordo com a vegetação, né? Tem uma tabela de acordo com a vegetação classificada, aí tem que fazer recuperação, compensação ambiental, certo, né? Se eu não me engano, eu acho que é em dobro, sim, né? Mas vai depender da área, como é que é. Que essas compensações, elas são muito atreladas já ao pós-autuação, né? Aí já o processo lá tal, né? Tem policiais nossos que até trabalham nessa parte, mas a gente entende que essa linha é bem Secretaria do Meio Ambiente, né? Fazer as compensações ambientais, né? Então, teve desmatamento, ou ele faz uma recuperação ambiental na própria área, ou recuperou ali e vai compensar, ou vai compensar em uma outra área. Se não der nenhum desses aí que, né, eu acho quase impossível, né? Alguma coisa dá para fazer, né? Nem que seja em outro imóvel, alguma coisa assim, né? Aí vai partir para a indenização, que é o terceiro modo aí. Certo. E uma pergunta, Major. Em que casos e como eu devo denunciar algum crime para Polícia Ambiental? É interessante, né? Olha só, essa questão, né? O que a Polícia Ambiental faz? Né? Qual que é o nosso negócio, né? Nosso negócio é a preservação da ordem pública ambiental através da fiscalização, patrulhamento ou fiscalização em si. E a Polícia Ambiental, ela se volta aos recursos naturais, né? Até quando o ministro aula de direito ambiental, né, a gente acaba diferenciando quando vai acionar a Polícia Ambiental, quando vai acionar a CETESB, por exemplo, que é um outro órgão ambiental do Estado, né? Então, basicamente assim, se trata de poluição, né, aquela infração em geral está atrelada à CETESB. Poluição, CETESB. Rio, ar, qualquer tipo de... ar, exatamente. Poluição térmica, né? Poluição luminosa, tal. Então, sonora também? Sonora, tal. Sonora, não vou dizer sonora assim... Radinho em casa, né? Não, radinho em casa, ou até vamos falar assim, esses bailes, coisas assim, né? Isso aí não é CETESB, tá? Mas é aquele que é atrelado a recurso natural. Tá? Que vai impactar, por exemplo, né? Um sonoro que vai impactar, por exemplo, uma fauna na área natural, tal, mas ele é uma poluição sonora, né? Sim. E presta atenção, porque poluição térmica, né? Como é que é a poluição térmica? É uma empresa, por exemplo, que coleta água, resfria suas máquinas e devolve água limpa. Só que ela devolve quente, né? Aquela água está quente, ela impacta, né? Então, quem vai analisar essa ciência térmica, porque tem análises químicas, tal, entende. Ambiental é recursos naturais. Uma constatação mais rápida, né? A árvore cortada, né? Vegetação cortada, tal, né? A caça animal silvestre, né? A pesca ilegal também, a polícia ambiental, tal. Então, basicamente, essas aí são grandes divisões, né? E tem divisões, né? O que é competência da União, né? O que o Estado faz, o que é do município, né? Basicamente, pequenas infrações são do município. Cortou uma árvore em casa. Quem vai atuar geralmente é o município. Geralmente é o município, né? Não, ele cortou uma floresta, geralmente é o Estado. A gente sabe que tem municípios que não tem um corpo de fiscalização, né? Nesse caso, a Polícia Ambiental vai atuar, né? Mas um corte de árvore aqui, por exemplo, em São Paulo, eles têm um corpo de fiscalização, né? Então, a hora que chega essa denúncia para a gente já encaminha para a prefeitura, né? Não, é um desmatamento, não, desmatamento é meu. Né? Aí eu faço. Cortou uma árvore, 2 no terreno e tal. Prefeitura. Né? Então, para a gente conseguir, talvez assim, didaticamente, a gente consegue dividir. Cortou 20. Cortou 20, a gente chama assim de, quando é floresta em formação. Né? Você está crescendo ali uma floresta, tem uns estratos, né,
e tem baixo e tal, vai crescendo, Certo. né? Tem que fazer um sombreamento. Então a gente identifica que é uma floresta de informação, aí realmente é a polícia ambiental que vai atuar. E tem algumas formas de acionar, né? Isso tá sempre, vai estar sempre, não, talvez mude daqui a um tempo, tá? Mas hoje uma das formas é o 90, né? É o 90, principalmente para aquelas ocorrências que estão em andamento. Uhum. Você está Tá acionando. enchendo o balão ali, você liga um 90. Exatamente, exatamente. Então, assim, você está visualizando a infração ali naquele momento, tal. Então, ali é diferente, né? Não é algo continuado, né? Uhum. Mas se não, tem outras formas aí de acionar. Como, por exemplo, tem um aplicativo de celular da Secretaria do Meio Ambiente, que é a denúncia ambiente, né? Então a pessoa vai lá, faz a denúncia no aplicativo e aquela denúncia ela vai cair para a Polícia Ambiental, né? Então o cara vem e desmata um pouquinho a cada fim de semana, por exemplo, né? O cara tá, então não adianta acionar a viatura para ir agora. O cara não tá ali agora, porque quarta-feira não tá ali agora, né? Então vai demandar. Então a gente já fala assim, olha, é no fim de semana que ele vem assim, ok, eu faço meu planejamento e fim de semana vai ter uma equipe da ambiental lá. Né? Então, esse tipo de infração, né, continuada, né, que não é urgente, né, ou seja, não vou, ou atendo agora, não atendo mais, eu perco, né, essa aí assim, é muito melhor ele fazer pela denúncia ambiente, tá? Certo. Eu falei que pode mudar porque nós estamos numa fase aí de estudo, né, para receber todas essas denúncias, talvez aí via 90. Né? Legal. E aí, realmente, a gente conseguir fazer uma seleção já no recebimento da denúncia. Então só me permite, para o nosso público aqui, Claro. o que você está me dizendo é o seguinte: dentro do 90, uma parte vai ser destinada para atender, é isso? Para atender as denúncias sobre meio ambiente. Isso? Não, hoje já faz, Já né? faz, mas já recebe. Mas ele não é selecionado aquilo que é urgente e aquilo que pode ser atendido, por exemplo, daqui a uma semana. Certo. Né? Às vezes precisa, de fato, ser atendido depois. Exatamente. Né? Esse é o pessoal triando e dando prioridade. Isso. A gente está estudando agora, né, uma forma de realmente implantar ali cabines no Copom para fazer essa seleção no momento da captação da denúncia. Né? Porque, assim como o nosso policial é especializado, né, nessa parte ambiental, ele tem que estudar alguma legislação a mais do que o policial do policiamento de área. Né? A forma de atender também, identificar uma infração ambiental também é diferente. Né? Às vezes, entendendo, a pessoa está denunciando que está cortando árvore. E aí, para o policial normal, né, ou para o atendimento 90, não, está cortando árvore, polícia ambiental. Só que pode ser um eucalipto em área comum. Eucalipto em área comum é uma árvore exótica que não tem proteção. Corte é livre. Né? O corte é livre. Então, às vezes, a pessoa está denunciando uma árvore sendo cortada e não tem infração ali. Mas, por um tenente 90, não, árvore cortada, alguma coisa tem. Está prejudicando o ambiente, né? Nem sempre tem. Então, o nosso policial, com perguntas, essa aqui é a ideia, né? Por isso que a gente está estruturando, fazer alguma coisa muito bem feito, com perguntas você consegue identificar se aquilo ali é uma infração ou se não é, se merece atendimento, porque eu vou deslocar uma equipe para olhar por vezes realmente uma árvore exótica ali que está sendo cortada, né? Uma laranjeira, por exemplo, pode cortar uma árvore exótica. Então não teria nenhum tipo de infração ali. Tá? Mas, ó, e só a última pergunta, Renatão, que eu acho importante, mas acho que quando me toca, que é educação. Isso para mim é fundamental. Mas você não muda o país, não muda lugar nenhum sem educação. Estou convencido extremamente. E acho que todos nós aqui, né? E aí eu pergunto, você me subsidiou de uma série de informações importantes. Existe algum projeto dentro da polícia? Eu sei que é uma política de governo, eu consigo entender isso, mas a polícia militar ela pode induzir que isso seja implantado nas escolas, porque é um exemplo muito... Eu vou te dar um exemplo aqui que eu apanhei, aliás, hoje fazem um mês e meio que eu não fumo. Parabéns, hein? E ele me enchendo, né? E a minha neta, joga isso fora, vovô. Parabéns. Joga isso fora, vovô. Você vai jogar o papel na rua? Eu cheguei para parar carro porque ela me chamou a atenção porque eu joguei um papel na rua. Eu falei, mas ela tá certa. E isso me condicionou. Hoje quando eu vou, peraí, é um hábito muito antigo, né? E eu vou jogar, não. Aí o cestinho, você vê que de vez em quando você não tá cheio de papel no chão e eu recolho de uma vez só. Há essa preocupação com relação
eu acho tão importante. Eu vi alguns casos, Renato, que a Polícia Militar Ambiental também, na escola, vai lá um tenente lá explicando direitinho. Você conhece o Coronel Ferraz? Sim. Ele tem um projeto Verdade. interessante. Conhecido como De capitão, acidentes. né? Conhecido como capitão, né? É da mesma época do meu irmão, ele. E ele tem um projeto interessante, né, Renato? Ele até deixou uns livrinhos pra gente aí, que agora, quando passar esse período aqui, a gente vai tentar ver se alguém quer comprar essa ideia para fazer essa discussão na escola. Muito interessante. Então, vocês têm esse tipo de Então. coisa hoje? Vocês se preocupam com isso, apesar de ser uma política de governo? Então, olha só, como eu falei, né? Essa lei orgânica das polícias militares, né? Corpos militares, Perfeito. colocou obrigação para a educação ambiental. Que legal. Né? Então a gente vai ter que realmente estruturar isso aí, né? É uma lei nova, né? Já fazíamos, né? Então as empresas acionavam a gente, olha, vai ter aqui a semana CIPAT, né? E aí quem fala, a gente vai falar e vai dar palestra sobre meio ambiente, né? Escolas também, semana do meio ambiente, né? A gente, né, diversas requisições de palestra, Dia da Árvore, né? 21 de setembro, Dia da Árvore também, né? Diversas palestras e tal. Mas não tem nada estruturado. Já teve no passado, né, alguns projetos, o projeto Colibri, que foi lá do interior de São Paulo, tinha inspirado a sustentabilidade, né? Que é aqui da Mata Atlântica, né? Você pegava aqui a Grande São Paulo, o litoral, que era bem interessante, fazia trabalhos com crianças aí do quarto ano, né? Bem lúdico, né? 3, 4 encontros, tá? Mas depois eram projetos específicos que acabaram encerrando, tá? E depois ficaram as iniciativas de cada unidade fazer, né? E agora com a lei a gente vai ter que realmente estruturar a parte de educação ambiental, né, de forma sistêmica, tá? Ou em escolas, a gente vai ter que fazer realmente ou em escolas, né? Ou, como eu falei assim, existe uma lei que fala de educação ambiental, né? Uma lei só sobre educação ambiental, e ela fala que a educação ambiental ela tem que ser feita na educação formal e informal, tanto em escolas, né? Ou como em empresas, como em outros tipos de curso, como na imprensa, ela tem que ser feita e a polícia vai ter que entrar realmente e se adaptar a essa nova legislação, né? Passou a ser obrigatório, né? Então, parece que é algo do governo, mas também faz parte da polícia. Hoje tem uma coordenadoria de educação ambiental dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Eles fazem divulgações, eles fazem campanhas, né? E a gente, a nossa proposta aí, né, é realmente se aproximar dessa coordenadoria. Hoje estamos próximos a coordenadoria de fiscalização ambiental, que é uma delas que estão na secretaria, mas a educação ambiental também nos passa a ser muito afeta, porque a gente vai ter que talvez aí utilizar recursos dessa coordenadoria, né, para realmente fazer essa parte da educação ambiental. Produzir material, né, produzir um sistema em si, fazer esse tipo de ação. Porque a gente sabe, ter um policial ambiental falando, né, é muito diferente. Claro. Né? Sim. Tem um Alguém biólogo sabe, né, o que tá falando, né? Tem um biólogo falando, tem um funcionário da Fundação Florestal falando de conservação, né? É muito diferente, causa um efeito de educação ambiental diferente, né? Então a gente tem que usar essa força realmente para preservação. Como eu falei, né? É um investimento. A gente não vai ver isso aí em um ano, algum reflexo, não vai ver em um ano, em 2 anos, né? A gente vai ver realmente para frente, passa a ser realmente lá prevenção primária do crime, no caso aí do crime ambiental. Até porque investimento não é gasto, né? Não é gasto, né? Tem gente que pensa o contrário, mas não é, né? Não é gasto. É a mentalidade. Acho que é isso aí, Renatão. Poxa vida, que rápido, hein? Fala aí, passa a anotação lá. Se a gente continuar esse papo gostoso aí, Que rápido. vai longe. E aí Então- o homem aqui, Palmito, homem do Palmito aqui, ó. Fui zoado com esse momento. Então agora, Major, a gente queria a sua palavra aí, o que quiser falar, o recado Livre. que quiser mandar. Livre. Pode contar com a Polícia Ambiental de São Paulo, né? Nós somos uma força especializada dentro da Polícia Militar. Estamos aí empenhados realmente em prestar um bom serviço, né? Por vezes aí um planejamento interessante, um planejamento feito de forma racional, utilizando ferramentas inteligentes, tá? É o que nós estamos aí empenhados, né? Contribuam com informações relevantes, né? Isso é mais importante.
tá? Realmente o desmatamento, né? Como é que está sendo feito, onde está sendo feito, né? Esse bem ambiental, né? Não é só da pessoa, isso aqui que a gente fala que é um pacto de gerações. Um Sim. pacto de gerações, né? Corrida de 100 metros, né, Major? Então. Passa bastante. Exatamente. Não é para mim, né? Isso A gente aí, está é limitado a nossa vida. Não é para os nossos filhos também, nem para os nossos netos, né? Para mais, né? A humanidade vai depender disso e cada vez a gente está percebendo mais que a preservação ambiental ela é importante na condução da humanidade, né? Da existência do homem mesmo, né? Cada vez a gente tem percebido mais isso, né? Então realmente é um pacto de gerações, né? A gente vai utilizar recursos ambientais para tudo, né? Mesa, aqui, tudo aqui foi tirado da natureza. E a gente tem que deixar realmente para as gerações futuras que elas também tenham as suas condições de resolver os próprios problemas. Então, tenham ciência disso, né? Quando vai acionar, né, a polícia ambiental, né? Ou quando vê uma degradação ambiental, né? Não se furtem realmente da sua responsabilidade com aqueles que estão por vir aí. E é isso. Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui para finalizar Vamos. total. Né? O Major chegou preocupado em ir embora e aí, se deixa, nós vamos até amanhã cedo, hein? Verdade, né? Tem razão. Obrigado, gente. Uma boa tarde para vocês. Muito obrigado. Conto com esse canal. Renatinho, É isso aí. Muito obrigado pela audiência, por todo mundo. Muito obrigado, Major, pelo tempo, Bacana. por esclarecer as nossas dúvidas. Sempre que quiser, estamos aí à disposição. exposição, Vou você tem os utilizar. contatos nossos, né, Major? Sim, sim. Se Certeza. tiver alguma coisa para trazer aqui para que a gente possa difundir, propagar, tamo junto. Bacana. Abraço. Boa Abraço. tarde, gente. Abraço.